Um texto do professor Camurça, Marcelo Camurça, sobre ciência da religião, um livretinho dele, tem uma parte que ele levanta essa questão que eu acho muito significativa, né? A ciência da religião, de certa forma, querendo ou não, ela sempre está lidando com esse tema de fundo que está de alguma forma sugerido no nosso tema, que é a questão da modernidade. Ciência da religião nasce como uma proposta disciplinar, já antevendo o que surgiria como ciências humanas, ciência do espírito na Alemanha, né? Geisteswissenschaft. Surge a ciência da religião nesse histórico, lidando com a modernidade como pergunta para si mesmo, né? E, de certa forma, os nossos projetos de pesquisa, as nossas atividades no âmbito da ciência da religião, também no nosso caso, me parece que se encaixam muito nessa percepção do professor Camurça, né? Mesmo quando a gente olha para a história antiga, para as fontes, por exemplo, então, né, aqui no nosso tema, de alguma forma, o fato de estarmos perguntando historicamente, seja para a antiguidade, seja para uma época pré-moderna, nós elaboramos essa pergunta desde essa coisa que a gente tem chamado de modernidade, condições de modernidade, que é o mundo contemporâneo, né? É nesse espírito que a gente assumiu como um plano de trabalho, como um projeto do grupo de pesquisa, lidar com esse tema da reforma de modo geral, tá? E nessa fala introdutória hoje, eu vou ser o homem do relógio hoje à noite, então eu também não quero me estender. No programa vocês viram que a fala inicial, que estava lá o meu nome, 500 anos depois de quê, afinal de contas, né? Essa é a pergunta. Na verdade, não tinha a pretensão, não tenho a pretensão de fazer uma fala inicial já como uma das conferências do simpósio. É uma fala introdutória para a gente tentar dividir um pouco com vocês que prestigiam com a gente, e nós ficamos contentes com isso. Nosso objetivo hoje é esse, dar publicidade para aquilo que a gente tem discutido e trabalhado no grupo de pesquisa. Eu quero compartilhar um pouco rapidamente o histórico e alguns elementos para a gente trocar com vocês olhares a respeito do tema que nós evocamos, né? 500 anos depois, porque em 1517 data do evento que, para algumas historiografias, mas muito simbolicamente, deu início à Reforma Protestante, né? É verdade que um evento como esse não acontece do nada, evidentemente antecedendo a figura essa que ilustra o nosso cartaz, o Martinho Lutero, antecedia a Martinho Lutero uma série de situações, uma série de autores, e como a história acontece, né, o apagar e o acender de luzes não é nunca tão rápido como a gente está acostumado, né? Mas essa data de 1517, só para a gente fazer uma pequena memória, que eu não vou entrar nos detalhes, evidentemente, mas faz menção ao 31 de outubro de 1517, por isso 500 anos esse ano, data em que o monge agostiniano e professor em Bíblia na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, uma universidade nova, era um curso de teologia muito novo, algo parecido com o que a gente anda lidando aqui no curso iniciando de ciência da religião. Esse monge, depois já de alguns escritos, de alguns anos pós o doutoramento dele, que acontece em 1512, ele vem se instigando com alguns temas, ele vem se incomodando com algumas questões na Igreja Católica da sua época, o que generalizadamente se fala de uma corrupção, de um estado de corrupção da Igreja, das autoridades da Igreja, e a preocupação dele, especialmente porque ele dividia a cátedra de teologia moral e teologia bíblica, a preocupação dele era a espiritualidade que as práticas religiosas comuns nas paróquias das igrejas, que eram todas igrejas católicas, né? Não havia outra igreja cristã que não a católica,
A preocupação dele era uma preocupação que a gente poderia dizer pastoral, né? Pastoral no sentido de que espiritualidade essas práticas vêm rendendo à população, né? Numa questão mais moderna, talvez para os nossos ouvidos, a preocupação de Lutero era que subjetividade essa teologia em voga nas práticas religiosas, que subjetividade era construída com essas práticas. O que acontece nesse ínterim é que, embora Lutero já havia suscitado alguns eventos, algumas discussões a respeito de alguns temas, isso já em 1515, 1516 e mesmo em 1517, Lutero entrava no SIGA da Universidade de Wittenberg e fazia eventos como esse. O SIGA na época era outro, né? Funcionava. Na universidade medieval, o que era promovido com um evento como esse eram as disputatio, né? Disputações argumentativas acerca de algum tema. Fazia-se um documento oficial e, graças ao Wittenberg, o cara que inventou a imprensa na mesma época, faziam-se cópias dessa carta oficial, às vezes simplificada num panfleto, e se panfletava. Então, se alguém já ouviu a história de que Lutero pregou 95 teses contra a indulgência na porta da capela de Wittenberg, essa era a prática comum. O SIGA da época eram as portas das igrejas, que todo mundo entrava e saía por essas portas, né? Inclusive essa nossa aí, que está bem legal. O pessoal chegando já preocupado com as cadeiras aí, começam a ser poucas, me parece. Vejam, gente, exatamente um mês antes de Lutero suscitar a disputatio sobre as indulgências, ele já havia convidado a universidade para uma outra disputa, cujo título do documento dele, que também seguia algumas teses, eu não sei quantas, o título era Contra a Teologia Escolástica. Eu faço alusão a essa questão porque o espírito era um só, o autor era o mesmo. Ele estava lidando com as mesmas questões. O que ele, de alguma forma, a crítica que ele estava suscitando e dirigindo à escolástica, a chamada teologia escolástica, que a gente vai ter que ouvir um pouquinho essa expressão nesses dias, a gente vai tentar olhar e percebê-la, compreendê-la de alguma maneira, era contra ela que Lutero, né, olha só, o ato falho começando, estava se voltando. Quando Lutero empreende essa batalha contra as 95 teses, ele está imbuído dessa mesma crítica, né? Uma curiosidade que vale a pena considerar é que as indulgências estavam virando já uma prática comum naquele contexto. Não sei quem de vocês conhece, sabe exatamente o que eram as indulgências, mas para a gente entender bem, era um produto mais vendido do mercado religioso da época, né? As indulgências, na verdade, faziam séculos já que eram praticadas. A teologia da indulgência, a escolástica já havia sofisticado ela um bocado. Como é que começou essa coisa de indulgência? A indulgência era uma prática piedosa, era uma piedade, era um ato, uma praxis religiosa, uma performance penitencial para ajudar a diminuir, digamos assim, a culpa dos pecados vividos nessa vida. Ok? Então, na verdade, era uma série de práticas que objetivavam uma coisa muito simples: inspirar uma alma indulgente nos fiéis. Vou aqui voar 2 séculos de história para dizer que, nos dias que Lutero era vivo, isso evoluiu para um mercado mais sofisticado. As indulgências já não eram para aliviar culpas de faltas nessa vida, mas tinham a possibilidade de aliviar o castigo dos parentes queridos que já estavam lá no purgatório, né? Ou seja, já não valia só para essa vida, valia também para o além. E agora não era um ato de penitência apenas, uma praxis, era uma carta. Vendiam-se cartas de indulgências e essas cartas valiam para aliviar, né?
Então, as 95 teses contra as indulgências de Lutero têm esse pano de fundo, uma crítica para essa prática, que não está longe de muita coisa que acontece nos nossos dias, né? Mas enfim, é um negócio que aquecia, e na data do dia 31 de outubro, a gente tem que imaginar como esse mercado religioso aquecia. Por quê? 2 dias antes de finados. Se hoje em dia, aqui no nosso contexto, finados mobiliza um certo público religioso, naqueles dias parava o mundo para, em torno do finados, se vivia com intensidade essa falta dos parentes queridos, e o mercado de indulgências aquecia. Então, todo esse pano de fundo para a gente ter alguns elementos do que acontece nesses 500 anos para trás, quando a gente, no nosso encontro aqui, pensou em tratar dessa questão como fontes e repercussões, isso metodologicamente, já posso adiantar para vocês que se hoje nós vamos falar talvez mais de fontes, amanhã mais de repercussões, metodologicamente nos ajuda. A pergunta por fontes, ou seja, que elementos estão na bagagem e nos pressupostos dessa figura Martinho Lutero. Talvez fazendo aqui um exercício um pouco de desmitologizar e procurar entender enquanto personagem histórica e não tão simbólica. E, decorrente disso, as repercussões. E por que lidar com essas repercussões? Bom, aí vem também a justificativa de por que nós chamamos o evento de reforma protestante e não reforma luterana. A menção ao protestantismo vai fazer agora o link com o início da minha fala. É a própria modernidade. Tem autores que que já nos indicaram essa percepção de que a tentativa de compreender a modernidade desde o século passado, desde o final do século XIX, na real, essa pergunta pela modernidade, não por coincidência, se tornou uma pergunta pelo próprio protestantismo. Quer dizer, a Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, de Max Weber, talvez seja o ícone dessa percepção. O espírito de ambos é o mesmo. Então, na pergunta pelas repercussões da reforma protestante, que implica não só Lutero, mas também Calvino, Zwinglio e outros nomes, é uma pergunta que ecoa nessa pergunta que continua de alguma forma, a tentativa de nós compreendermos isso que a gente chama como situação contemporânea, como modernidade. Então, com essa fala inicial, eu gostaria de dar um passo a mais na metodologia que a gente vai aqui desenvolver, porque também aqui a gente fez uma pequena modulação do que foi publicado. A gente vai ter uma fala de professor Calvani. Eu não vou convidar os colegas para sentar aqui, porque aqui é meio desconfortável, acho que um por vez, porque tem a projeção, a luz no olho e tal, Mas professor Calvani, que vai nos explanar uma fala a respeito, explorando esse tema das fontes da reforma, tendo Lutero aqui então como uma figura, como os 500 anos aqui mencionados, e o professor Cícero, que também vai desenvolver uma fala tratando da questão já de uma das influências, uma das fontes na teologia, no pensamento de Lutero, que é a dívida dele com a tradição mística. Então essas serão as nossas duas falas. E, por último, fazer essa observação e trocar com vocês essa informação importante, de que o histórico para nós chegarmos aqui se deveu a uma série de reuniões do grupo de pesquisa, discussões, que, para não mencionar o todo do histórico, faz jus eu fazer menção apenas pelo menos de um texto que nos acompanhou nesse período. A gente, no âmbito do grupo de pesquisa, traduziu, leu, estudou, discutiu um texto de um filósofo chamado Michael Gillespie. Ele é professor na Universidade de Duke, eu não sei o nome da cidade, agora me foge, nos Estados Unidos. Ele é vivo, enfim. E em 1999 ele lançou um texto intitulado Origens Teológicas da Modernidade.
A gente trabalhou com esse artigo, traduziu, tem intenção de publicar, inclusive, e é a partir da referência da provocação desse autor que nasceu o que a gente vai aqui hoje discutir. Faz jus eu falar até para vocês, a gente ter a liberdade de vez em quando falar desse Gillespie como um velho conhecido, e é por isso que vai acontecer, né? Entre mentes, a gente descobriu que esse artigo criou tanta repercussão, foi tão criticado como também referendado, que ele em 2008, se bem me lembro, acabou publicando um livro que nasceu desse artigo, né? Com também o título As Origens Teológicas da Modernidade, onde então ele explana muito mais aquilo que no artigo ele trata como uma tese, né? Então, sem mais, com essas informações de fundo, com essas questões, eu gostaria então de a gente pudesse dar lugar, né, para a fala do professor Calvani, em primeiro lugar, passando aqui a palavra para ele.